ser mais ou menos assim. Vai começar às 9 no domingo. É gravada, mas a gente vai estar ao vivo no chat. Então, se você mandar uma pergunta, eu, a Lu, a Sara vai poder responder lá ao vivo para vocês sobre o tema que a gente está falando, né? Então, a gente falou alguma coisa que você não concorda ou que você não entendeu, pode mandar no chat que a gente vai tentar responder na hora ali para você. Então, é gravado, mas ao mesmo tempo é uma estreia ao vivo que chama. Vai estar todo mundo assistindo junto pela primeira vez, vai mostrar a quantidade. Boa noite, atômicos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma live. Animado, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Relacionamentos, sobre pessoas de todo tipo, sobre relacionamento amoroso, relacionamento entre filhos, entre pessoas do trabalho. Oi, pessoal! Esse assunto é muito polêmico e interessante e vários tópicos a gente pode abordar hoje. Um deles vai ser relacionamento tóxico e relacionamento entre casais. Exatamente. Bom, eu tenho alguns assuntos aqui anotados. Vou começar pelo que eu acho que faz muito sentido, que é sobre diálogos mentais. Diálogos mentais é aquilo que você faz e você acha que a outra pessoa não está recebendo. Ah, mas eu não tenho telepatia. Você é que pensa. Quando você pensa na pessoa, a pessoa já recebe a frequência, né, essa onda, essa mensagem instantaneamente. Então, como assim, vamos supor que você... Sérgio, por exemplo, só para eu entender melhor. Por exemplo, se eu estou pensando numa pessoa que não me quer, tá? Se eu faço um pensamento para essa pessoa que ela não me quer, vai chegar nela como uma informação boa ou ruim, se ele não me quer? Vai chegar nela, a informação vai chegar, ele vai absorver essa informação no subconsciente dele. Se para ele não te quer, ele sabe que você está querendo ele. Isso é uma coisa que pode ter certeza. Sabe quando a pessoa fala assim, ó, eu tenho essa pessoa aqui como backup, vai que eu não consigo ficar com aquela outra pessoa, tem aquela que gosta de mim? Sim. É como se fosse uma intuição, ele sente que a pessoa gosta, é por causa disso. Porque ele está sempre recebendo os pensamentos dessa pessoa. E às vezes... A gente pensa que é intuição, mas... Que às vezes a pessoa que não me quer, por exemplo, né? Não vou falar eu, vamos falar de A e B. Por exemplo, o elemento A quer o elemento B, mas o elemento B, ele quer o C. E quando o elemento A pensa no B, ele recebe essa informação, mas ele acha que quem está pensando nele é o C. Isso acontece, não é verdade? É por isso que é muito confuso, né? Por isso que o relacionamento é muito complexo, E por isso que eu acho que é uma matéria, um assunto que dá bastante live, dá bastante conversa, e a hora que o pessoal começar a interagir com a gente, fizer pergunta, isso aqui vai render demais. Mas o diálogo mental que eu quis citar é sobre quando a pessoa já tem um relacionamento. Então vamos supor, você é casada, aí você chega em casa e você vê que seu marido não fez alguma coisa que você tinha pedido. Por exemplo, não lavou a louça. Aí você fica brava. Aí você começa a pensar, nossa, ele não lavou a louça, ele vai ver, e por que ele não lavou a louça? E o que? Aí você começa a lavar e começa a fazer esse diálogo mental nele, na hora que ele chegar, e começa a pensar, e você fica pensando o tempo todo nisso, né? Nele, e por que ele não lavou, e o que você vai fazer por causa disso. Quando ele chega, você pensa, nossa, já lavei, já tô mais tranquila, não vou falar nada. E aí, ele tá mais ou menos estranho com você, não tá igual a última vez que vocês se viram. Por quê? Porque ele recebeu tudo aquilo ali. A frequência dele tá diferente, baseado no que ele recebeu de você. Então a chance de vocês continuarem que vocês tinham preparado, sei lá, de manhã, quando vocês se despediram, é muito baixa, é muito pequena a chance disso acontecer. Então, saiba que quando você está falando na sua mente, o diálogo mental, né, falando com ele, no seu pensamento, mandando para ele está recebendo sim. Então, não se iluda, não pense que isso não afeta, que não vai mudar nada. Ah, não, guardei só para mim, então agora eu posso tratar ele bem e ele vai estar igual. É muito difícil isso acontecer, por causa desse diálogo mental. Então, se policie bastante em relação a isso, né? Tente falar com a pessoa sempre de uma maneira mais amorosa possível. E uma coisa importante que a gente falou na outra vez, que é não julgue. Por exemplo, por que ele não lava a louça? Antes de você pensar tudo isso de ruim,
né, do porquê ele não lavou, espere, não pense nada. Espere ele chegar, aí a hora que ele chegar, você pergunta para ele o porquê, e provavelmente ele vai ter uma justificativa. Porque provavelmente ele viveu alguma coisa que você não sabe. E aí, tudo aquilo que você sofreu antecipadamente, ou você xingou ele mentalmente, foi em vão, né? Fez sentido? Fez sentido. Isso acontece também até com pessoas que a gente não conhece, não é verdade? Por exemplo, se você tem um exemplo da gente, não estou saindo muito do contexto do relacionamento, é uma aspas. Porque tudo que a gente pensa, a gente vibra para aquela pessoa. Então, por exemplo, você está no trânsito, um carro te fechou, você pode falar a verdade, seu idiota, né? Quero dizer assim, você pode até xingar, mas você não pode desejar o mal daquela pessoa. Por exemplo, tomara que ele bata o carro na próxima esquina. Se ele bater o carro, vai ser meio que uma culpa sua, porque você desejou isso, e isso chega até a pessoa. Isso acaba sendo uma proteção nossa aqui, né, nessa dimensão material, que se acontecesse instantaneamente, como acontece nas outras dimensões, né, que é outro assunto, mas se acontecesse instantaneamente, nossa, seria o caos. Porque o que a gente pensa de coisa negativa aqui é absurdo. É por isso que a gente tem que aprender muito. Então a nossa vida, às vezes, demora um pouco para ir para frente, é por causa dessas coisas que a gente fica pensando, né, erradamente, vamos dizer assim. A verdade é que, no geral, tanto nos relacionamentos como na vida, a gente tem que policiar o nosso pensamento o tempo todo. A gente não pode ter um segundo de pensamento negativo. Eu sei que é difícil, mas é um exercício diário a ser feito e se policiar. Outro tópico é uma dica, né, para casais também, ou nem sei para casal, não precisa ser casal não, pode ser entre pai e mãe, pode ser pai e filho no caso, mãe e filho, que é o seguinte: quando você acaba de encontrar a pessoa, provavelmente você está em outra frequência. Você está, por exemplo, você está em casa e a pessoa está chegando do trabalho. Ela está estressada com o trânsito, você está calmo porque deu tudo certo hoje. Vocês estão em frequências diferentes. Se você chegar e falar tudo o que você quer falar para essa pessoa, que está em outra frequência, provavelmente vai dar ruim. Provavelmente ele não vai entender, ou ele vai te tratar de um jeito diferente do que você espera, ou ele, enfim, não vai dar bom. Então o que você tem que fazer antes? Equalizar a frequência. Como? Não fala nada, abraça, fala oi, conversa sobre assuntos básicos, né? Faz uma coisa, sente um pouco a pessoa, vê como é que ele tá, pergunta como é que foi o dia, para você entender em que frequência ele tá, né? Se o caminho dele até casa foi bom, enfim, equaliza a frequência antes de entrar num assunto, principalmente se o assunto for importante, né? Eu acho que isso é uma dica de ouro. E não é maldade da outra parte, então isso é uma coisa que em relacionamento é muito. Acontece demais, né? A comunicação é uma parte muito falha no relacionamento, e aí você quis falar uma coisa, ele entendeu outra, e a maioria das vezes é por conta de frequências diferentes. Sim. Você tá pensando em outra coisa, tá vendo? Ela tá em frequência diferente. Não estava pensando em outra coisa. Eu estava pensando em emendar um gancho aí no que você está falando, só que você já disse tudo, então eu fiquei meio sem o que falar agora. Eu recebi uma pergunta, na verdade não aqui, uma pergunta, um dia eu estava com 4 mulheres numa mesa do bar, e elas perguntaram, aproveitar que você está aqui, eu era o único homem, ela perguntou, por que o homem perde o interesse? Tá indo tudo bem, tá tudo mil maravilhas, de repente ele some. Você tem ideia, Lu, do que acontece? Eu acho que passa o momento da conquista, né? Como se ele já tivesse conquistado a mulher e aí ele vai à caça de outra. Tá vendo? A visão da mulher, você falou certo, porque o homem ele é caçador mesmo. Ele é caçador. E aí o cara que não tem maturidade, ele só quer conquistar. Então isso que você falou tem total sentido. Mas às vezes, eu falo muito sobre valer a pena. Quando você começa um relacionamento, você não pode fazer nada sem que o outro lado mereça.
principalmente no caso da mulher, para o homem. O homem não quer afeto, ele quer conquista. Ele quer conquistar, ele quer sentir que ele te conquistou. Se você chega dando afeto antes dele fazer qualquer coisa para te conquistar, ele perde o interesse totalmente. Ele não tem isso muito claro na cabeça dele, mas assim, no geral, ele sente como se você fosse uma pessoa desinteressante. Não é interessante para ele. Tipo assim, eu não precisei fazer nada. Eu não tenho poder nenhum. Não fui eu que conquistei. Então não tem graça. Se eu não conquistei, não tem graça. Isso que ela está me dando é legal, eu gostei aqui no momento, mas eu vou procurar um outro desafio. Então para de ser interessante. Então a dica que eu dou para as mulheres é sempre esperar ele merecer. Ele tem que merecer. Não é fazer jogo, não é jogo. É esperar a pessoa merecer, porque o que você tem é valioso, mas é valioso se o cara fizer por merecer. Se tiver muito, né? Tudo que tem muito, a tendência é a gente não dar valor. Tem muito e fácil, você não dá valor. Então é mais ou menos nisso, né? Isso, infelizmente o ser humano é assim. Obviamente que quando o homem já está mais maduro, isso muda, mas no começo do relacionamento, principalmente, é importante que a mulher espere o homem fazer por merecer. Na verdade, em outras palavras, seja difícil. Tem que ser difícil, não pode ser tão fácil, né? Então, eu acredito que, por exemplo, no primeiro encontro, você já tem um relacionamento onde que você se entrega totalmente e perde a graça, no meu ponto de vista, né? Então, eu acredito que tem que ter vários encontros para você ter uma conexão melhor de conversas, de afeto, de merecimento, para depois você chegar até nos finalmente. Porque eu acredito que fica uma coisa assim, sem conexão, né? Porque o relacionamento sexual em si é muito bom. Então, se você vai direto a isso, não teve os passos iniciais, né? Que é a conquista. Então, eu acredito que, principalmente esses relacionamentos que a gente vê por aí, que são mais superficiais, por exemplo, já encontrou num bar, aí já saiu, aí, sabe, não tem muita conexão fora dali, né? De uma conversa, aí já vai para a cama, por exemplo. Dificilmente isso vai dar certo se não tiver uma conexão assim no trabalho, que vão se ver na escola, numa faculdade, que vão se encontrar depois. Dificilmente eu acredito que isso vai dar certo, por causa realmente do dar demais sem merecer. Existem coaches de relacionamento que orientam a mulher a nem ficar, nem beijar antes do terceiro encontro. E ele ainda aconselha a encontrar de manhã, assim, um café, para conversar mesmo, sabe? E não ficar, porque aí ele fala que o interesse do homem vai ficar tão grande que ele vai valorizar muito mais a mulher. E aí tem uma coisa que eu discordo, principalmente desses coaches, que ele fala o seguinte: quando a mulher vai para o relacionamento antes de passar pelos passos que ele indica, né, para criar antes a conexão, o homem vai perder o interesse. Eu discordo por causa de um motivo. Não discordo 100%, tá? Isso acontece sim. Mas vai ter muitos casos em que se o homem, vamos supor, teve uma relação sexual com a mulher e gostou da mulher, ele vai perder o interesse, sim. Só que a vontade nele vai voltar. Porque isso é uma necessidade física do homem. Então, é possível sim, não, o que eu quero dizer é assim, você foi para a cama com o cara no primeiro dia. Tá tudo perdido? Não. Na minha cabeça não tá, pela minha lógica não está. Por quê? Porque por mais que ele vai perder o interesse durante alguns dias, ele vai ter a vontade e a necessidade de novo. E aí, você pode fazer o que os coaches falam. Não tá tudo perdido. Então, vamos supor, se na segunda vez que você sair com ele, você não for para a cama, pode ser que você consiga criar uma conexão. Só que aí você tem que seguir os passos de novo. Não vai para a cama na segunda vez. Isso não é assim. Tipo, ele não pode ter certeza que quando ele sair com você, vocês vão transar. Essa certeza não pode existir. Aí ele vai falar: nossa, peraí, eu vou ter que conquistar. E aí passa a ter o interesse de novo. Né? Conquistar o merecimento de ficar com você e fazer o que ele tem vontade.
E que você também tem vontade no caso, Eu né? concordo com você, mas você considera esse pensamento um pouco machista? Porque eu tenho muitas pacientes, as minhas pacientes não são dentro de um consultório de psicologia, gente, é dentro do consultório odontológico, onde rola bastante conversa. Então, elas têm me relatado algumas coisas, por exemplo, elas preferem hoje chegar no homem, conquistar o homem também, né? E como você está falando do que o homem prefere, né? Por que que eles largam? E você acha que isso acontece também com as mulheres? Porque hoje está bem diferente, né? As mulheres O que também têm a acontece é o seguinte: necessidade de conquistar. o que acontece é que atualmente estão invertendo as polaridades. Quando a mulher decide conquistar o homem, ela tomar a iniciativa também, ela vai conquistar quem? Que tipo de homem ela vai conquistar? O homem que tem também a polaridade invertida, porque também tem, né? Porque assim, a gente não pode achar que homem e mulher é igual, não é igual. Por mais que a gente fala sobre direitos iguais, eles não são iguais. As reações químicas, né, os hormônios são diferentes. Então, a mulher tem uma necessidade e o homem tem outra necessidade. Com a maturidade, os dois conseguem conviver bem, mas sem a maturidade, fica só caça e caçador. Isso é Então, se a importante mulher. também, sem ser caça e caçador também, a competição entre os dois que não pode existir. Tem que ser um vivendo para o outro e jogando a favor, né? Porque quando tem essa competição entre os dois, quem é mais, também é um relacionamento um pouco frustrado, né? Então, é que assim, eu acho que a gente estava falando muito, pelo menos eu estava falando até agora, sobre meio que o início do relacionamento. Depois que já houve a conexão, em que você já casou, por exemplo, aí tem que viver como se fosse uma pessoa. Os objetivos têm que ser os mesmos, não pode viver como se fosse duas pessoas. É os dois vivendo como uma vida só. Então, por exemplo, você tem a vontade de se formar em odonto. Automaticamente, esse sonho passa a ser meu também. A hora que você estiver estudando, eu vou lá te ajudar a estudar. A hora que você se formar, eu vou estar feliz igual. A conquista vai ser sua e vai ser minha. É isso que eu falo sobre viver como uma pessoa só. Mas aí é depois que você já teve a conexão, né? O que eu estava falando antes é na parte entre a conquista e a consolidação mesmo. Porque é uma parte bem difícil, né? Então, se inverter, né? Se a mulher tiver a iniciativa, ela vai conquistar quem? O homem que está invertido também, que quer ser conquistado, entendeu? Então, tudo bem, vai funcionar. Só que ela vai fazer meio que o papel, entre aspas, do homem e o cara vai fazer o da mulher. Entre aspas, né? Que não tem assim um papel tão bem definido. Quer dizer, tem, mas a gente não pode, igual você falou, né? É machista? É, mas é como é. Quando a mulher começa a sair para o mercado de trabalho, ela está meio que fazendo um papel de que o homem deveria fazer. Ela está assumindo coisas que deveria ser do homem, porque o homem é o provedor, deveria ser o provedor. Hoje está muito trocado, né? Está muito difícil isso. A mulher pode ajudar? Lógico, pode ajudar. Mas a responsabilidade, o cara tem que querer ser o provedor. Tudo bem, ela ganha mais do que eu. Mas, se por um acaso ela perder emprego e eu perder emprego também, a responsabilidade de prover tem que ser minha. Não vai ser dela. Eu é que vou ter que ir atrás. Ela estava meio ajudando. Aí a gente já entrou em outra questão que é muito polêmica, porque hoje as mulheres dominam muitas áreas, né, no mercado de trabalho. E a gente sabe disso. E muitos homens perderam os seus cargos. Por exemplo, um emprego simples, Frentista. Então, antes só tinha homem frentista. Hoje eu passo ali na Tancredo, tem umas mulheres bonitas que parecem modelo abastecendo o carro. Então, assim, elas podiam estar fazendo um trabalho mais feminino que o homem não faria, porque ela tem a beleza, ela tem uma aparência, né? Não precisaria de ficar como frentista, mas ela está pegando um emprego de um homem, né? De repente, de um pai de família. E isso não é porque eu não sou machista nem feminista. Eu só acho que cada um tem que ter o seu lugar. Porque senão é muito mais difícil você pegar um homem para ser manicure. Ele, né, ele tem menos habilidade que a mulher para fazer a unha das mulheres, né? Porque a nossa crença é que as mulheres sejam manicure. Então, assim, o que eu quero dizer é que ela pode abastecer o carro,
né, que para mim seria um emprego para eles, porque ela tem outras oportunidades, ainda mais sendo bonita, tendo uma boa aparência, tem mais oportunidade no mercado de trabalho. Esse caso específico, o dono do posto está usando ela mais como marketing, né? Mais para chamar a atenção, né? Porque ela é bonita e tal. Provavelmente essa mulher está usando uma roupa que mostra o corpo, né? Mas se você pensar bem, depois que as mulheres foram pro mercado, os relacionamentos ficaram mais difíceis. Porque a gente está falando de Ficaram relacionamento em mais si, né? difíceis, porque eles ficam competindo, né? Então é difícil o homem ser sempre provedor se ele está perdendo o espaço que ele tinha antes. Então, Ele era provedor quando ele tinha um espaço maior. Eu dei um exemplo simples. Mas agora, eu conheço muitas pessoas que a mulher ganha mais do que o homem. também, mas o que acontece? Muitas. Talvez, assim, mais que a metade O que tem que ficar das claro, mulheres ganham mais do que o parceiro. o que tem que ficar claro é a energia yin e yang, por exemplo, né? Você lembra disso? Masculino e feminino. Isso daí é um tema bastante discutido, que a gente podia fazer uma live só para falar de yin e yang, porque tem muita mulher que tem muito yin e tem muito homem que tem pouco yin. O que E acontece? vice-versa, né? É como se fosse assim, a mulher tivesse com papel entre aspas do homem e o homem com papel entre aspas da mulher. Tem hora que você precisa de uma energia mais masculina, mas quando eu falo masculina, é entre aspas, tá, gente? Não é que necessariamente só o homem vai ter isso, não é isso, ou só mulher. É o que a gente está acostumado a ver. Mas a energia yin e yang, por exemplo, o homem ele é mais da ação, a mulher é mais do planejamento. Então tem hora que eu preciso de ter mais um planejamento, porque eu só vou querer fazer. E por outro lado, tem mulher que só fica planejando e não faz nada. Então o que ela precisa? De uma energia masculina para ela fazer. Quando isso acontece, não significa que ela ficou masculina, significa que ela teve o controle de recrutar energia, o tipo de energia que ela precisava. E aí ela foi lá e partiu para a ação. Por isso que a junção, né, do casal é a combinação perfeita. Né, quando os dois sabem identificar isso. Eu estou vendo que você está só planejando e não faz nada. Eu chego em você e falo, ó, já está na hora, hein? Já está na hora de ir. O relacionamento tóxico, ele acontece quando duas pessoas não se apoiam, vivem situações conflitantes e fica um atormentando o outro. Um ciúme exagerado é tóxico. Como você vai diagnosticar isso? Como você percebe que esse relacionamento é tóxico? Quando a pessoa começa a fazer piadinha para você, com elogios, mas são elogios falsos, como se fosse assim uma pressão que faz em você, te colocando medo, te colocando para baixo e te deixando se sentir pequena, diminuindo sua autoestima. Tudo isso é uma forma de manipular o seu pensamento, de te ferir. Gente, tem muitas coisas que são essenciais e as mulheres, vou falar das mulheres porque eu sou uma mulher, confundem, né? Eu demorei um pouco para entender isso. Você fala assim, mas ele me agride, mas ele me dá as coisas. Ele me agride, mas ele é fiel. Gente, tem coisas que são essenciais para um relacionamento. Fidelidade, né? Segurança, apoio, isso é essencial. Não é uma característica desse homem que é uma característica boa para você. Isso tem que ter, senão não tem relacionamento, né? Então, fidelidade é uma das coisas que você tem que ser fiel. Não é porque o cara é fiel, ele pode te bater. Não é porque o cara, né? Então, é isso que eu quero te dizer. Tem coisas que são essenciais para ter um relacionamento. E não é uma qualidade da pessoa. Ele é obrigado a ter aquilo para estar com vocês, que você tem que entender também, que faz parte do amor próprio, né? Porque tem muitas mulheres que ficam aceitando cada coisa que você fala, meu Deus, vamos só rezar para que ela se ame. O que você quer já existe. Isso. Ou quem você quer já existe. Deus já te deu tudo, o universo é abundante. Então, a pessoa que você quer, do jeitinho que você quer, ela já existe. O que você precisa fazer é aprender algumas técnicas ou atividades ou exercícios para atrair essa pessoa. Ou uma pessoa desse jeito. Tá? Então, existem muitas pessoas que falam que você consegue sim atrair e conquistar qualquer pessoa. Quanto mais distante da sua frequência essa pessoa estiver,
mais vai ser difícil para você. Vai ser um trabalho mais puxado para você. Mas é possível. Ah, mas como assim? Você está falando que eu vou interferir no livre-arbítrio da pessoa? Não. É tudo sobre você. Outra coisa importante de falar é: relacionamento é sempre sobre você. Então não pense que é outra pessoa. Relacionamento é sempre sobre você. Então, por exemplo, eu quero uma pessoa que está na frequência X, muito distante da minha. Então, quando você decidir a pessoa que você quer e você jogar para o universo e dizer eu quero essa pessoa, você vai falar eu quero, é ela, o universo vai te oferecer opções para você aumentar a sua frequência. Então é você que vai se colocar no lugar dela e vai se tornar uma pessoa atraente para aquela pessoa. A mudança não vai estar na pessoa, a mudança vai estar em você. Você já escolheu o que você quer. Agora você vai se colocar numa frequência que vai ser atraente para aquela pessoa. Aí você vai atrair e vai conseguir. Sim, mas aí entra também o merecimento, porque se você não se sente capaz de estar do lado daquela pessoa, a sua frequência cai novamente rapidamente. Então, quer dizer, foi redundante, mas isso é o que acontece. Então, se você não se sente merecedora daquela pessoa, você já cai de novo na sua realidade novamente. Então, tem que se sentir merecedora. Você falou um item importantíssimo, porque depois a gente pode até fazer um resumo, que é assim, visualizar, que quanto o tipo de pessoa que você quer, quanto mais detalhe, melhor. Tentar não mudar de ideia, agradecer, ter gratidão, como se você já tivesse com essa pessoa, porque essa pessoa já existe. A partir do momento que você sabe que essa pessoa já existe, seja grato. Gratidão porque ela existe e ser merecedor. E Sentir principalmente, merecedor. só uma aspas, que falta um detalhe muito importante, e soltar. Soltar é não colocar pressão naquilo que você está agradecendo, que você está desejando, que você já sentiu merecedor, você solta. Não fica colocando pressão nem ansiedade. Isso daí é muito importante também. Você tem que entender dentro do seu sentimento que você já tem aquilo que você desejou, como se você já tivesse ganhado. E tudo isso que a gente está falando, você tem que sentir e acreditar de verdade. É sentir e acreditar de verdade. Não é ter gratidão da boca para fora. É de verdade, é sentir de verdade. Porque aí vai acontecer. Como eu vou me sentir merecedor daquela pessoa que é muito top? Como? A hora que eu estiver fazendo tudo que tiver ao meu alcance. Então, quando eu sei que eu estou fazendo tudo que eu posso, eu vou me sentir merecedor. E aí você sente de verdade, e aí a coisa acontece. Não, não é só, tá bom, porque o que atrai de verdade mesmo é o sentimento. O coração emana até 5.000 vezes mais do que o cérebro. Então, tudo que a gente falar sobre sentir tem que ser de verdade. Sim, é o sentimento que gera a conexão entre as pessoas. É o que você. Por isso que Deus quer sempre a alegria dentro do coração, o amor, a compaixão, o perdão. Perdão, que é o amor ao extremo, né? A gente pode falar disso também. E é por isso que tem essa conexão. É pelo sentimento que as pessoas se conectam, tá? Por isso que muitas vezes a gente tem primeiro a atração de um parceiro ou parceira pela beleza, né? Então a beleza é uma coisa que atrai. E depois, se não existe a conexão do sentimento, aquilo se acaba. Então você pode perceber, tem muitos casais que não duram porque foram apenas atrás da aparência física e não tem a conexão sentimental. Então aquilo se desfaz rapidamente, porque a beleza acaba rápido, né? O sentimento já não. Exatamente. A beleza é responsável por atrair. Para manter é o resto. Sim. Eu sempre falo. A beleza atrai, mas o que mantém é o resto. E a beleza também é o que é bonito para um não é bonito para outro também, né? Cada um vai ter um gosto e um gosta de loira, outro gosta de morena, é muito relativo, mas tem pessoas que quase que são unânimes, né? As artistas famosas que a gente conhece, e é difícil alguém falar, nossa, a Angelina Jolie é feia, né? Não dá para falar que é feia, pode falar, não gosto desse estilo, né? Esse estilo dessa boca bonita, não gosto. Mas assim, dificilmente alguém achar ela feia, né? Quando eu comecei a fazer os estudos da física quântica,
Antes de finalizar os estudos, eu conheci o Eduardo, a gente ficou, né? Teve uma atitude dele, que isso é importante para poder ficar, né? Porque eu não tomaria atitude também, porque eu acho deselegante. Porque para mim, gente, fazendo uma aspa de novo, no relacionamento, eu acho deselegante porque o homem, ele não sabe falar não. Eu acho que o homem não fala não para a mulher, né? Então, por exemplo, se eu avançar, né? Eu avancei o sinal um pouco, eu posso querer mais que o homem e ele não vai falar não para mim, depois vai ficar mais para frente uma coisa frustrada, né? Porque às vezes nem é o que ele queria direito. Então, eu não costumo avançar. Né? Aí eu fiquei e eu não dei continuidade naquele relacionamento para que se tornasse sério. Porque como eu estava fazendo meus estudos, através do arquétipo da águia, né, que eu adquiri com os estudos, a águia vive sozinha e ela tem foco e é diferente. Eu achava que de repente, como eu ia atrair um relacionamento bom para mim, como seria isso, né? Peraí, eu tenho que dar chance, mas eu vou terminar o meu estudo para eu ter certeza, porque eu não quero carregar nada de dúvida para trás, porque eu não quero terminar relacionamento, eu não quero assim que a outra pessoa volte com a outra pessoa, sabe? Eu não quero coisas frustradas na minha vida mais. Então eu vou terminar meus estudos, pedir o que eu quero, pedir a minha onda, né, terminar e isso, daí eu vejo. E aí foi isso que eu fiz. Então quando eu recebi a minha onda, a minha frequência elevou, daí eu tive certeza de que eu deveria ficar com ele, né? E a chamada chance, né? Para mim, na verdade, uma chance para mim mesma. E foi assim que eu fiz e deu certo. Encontrei uma pessoa super legal, mas quando eu melhorei a minha frequência, quando eu melhorei a minha maneira de pensar em tudo, que eu tinha outras crenças, né, que me bloqueavam e me davam medo, e aí eu quebrei isso, que a gente fala de catarse. Quando você recebe a onda, você faz uma catarse. Então, assim, você limpa tudo que é do passado. Você limpa as suas crenças, você começa a ver as coisas diferente, você se torna uma outra pessoa, melhor, claro, tá, gente? É melhor, é sempre para melhor, sempre benevolente. Sobre relacionamento, é sempre sobre você. Isso é muito difícil de entender, porque a gente é muito. Tem muita crença, né? Crença errada. Um parêntese aqui sobre crença é que toda vez que você acreditar em alguma coisa que não for condizente com as leis do universo, você vai ter problemas. Então você pode acreditar em o que você quiser, mas quanto mais distante das leis do universo, mais problemas você vai ter. Né? Então, isso é só um parênteses sobre crenças. Então, mas como que eu vou saber se a minha crença está correta? Aí é que está o desafio, o grande desafio da vida. Mas eu tenho para mim que sempre quando acontece alguma coisa diferente do que eu queria, é porque eu tenho alguma crença que não está de acordo com a lei, com as leis. E aí, quando eu falo que relacionamento é sempre sobre você, tem a ver também com traição. Mas como assim? Porque quando você é traído, foi porque você atraiu uma pessoa e a situação da traição. A pessoa não traiu sozinha. Isso não acontece sem que você também tivesse atraído a situação. O dia que você fala assim, ó, eu mereço uma pessoa que não trai, que é totalmente fiel, e você vai atrair essa pessoa, você vai ficar com ela, você não vai ser traído. Então, sim, a traição também é culpa sua se você foi traído. Porque você está com alguma crença que te levou a isso. Isso é polêmico, mas é verdade. Tá bom, eu fiz essa cara, gente, porque é o seguinte: a gente quer diagnosticar o problema, mas dar uma solução para ele também. Então, assim, como você vai fazer para não pensar isso, se isso é real, né? Como que eu vou fazer para eu não ter esse tipo de pensamento? Porque eu não quero ser traída, então eu não quero pensar nisso, eu não pensei nisso. A solução para todo pensamento negativo é amor, é muito amor, e principalmente o amor próprio. Se você cuida de você, se você vigia seu pensamento,
Se você segue a sua centelha divina, se você segue as palavras de Deus, você não vai ter os pensamentos ruins. Você não tem tempo para os pensamentos ruins. Então, se policiar o tempo todo é muito importante. Você não pode ter um segundo de pensamento negativo. E as palavras que você não quer, você não pode colocar na tua mente e nem senti-las. Como eu vou fazer isso? Se você não quer ser traído, você não pensa nessa palavra, em ser traído. Você pensa, eu quero um homem fiel. É essa palavra que vai entrar, fidelidade. Na verdade, ô Lu, uma ajudinha. Não é nem eu quero. Eu tenho. Eu mereço. Eu já tenho. O meu homem é fiel. Isso eu tenho. É verdade. O que eu quis dizer é que como se já tivesse essa pessoa, né? Exatamente. Quis dizer assim, quando já tá dentro do relacionamento, né? Falando sobre isso, uma dica primordial é sempre que você for querer alguma coisa, você tem que já agir como se você já tivesse. Se você falar eu quero, né, e pensar como eu quero, você vai continuar querendo o resto da vida. Você tem que falar assim, eu tenho, sou grato porque eu já tenho, já é meu, já é tal, e aí. Gente, explicando isso assim para que vocês entendam facilmente, por exemplo, você viu um homem que é casado, você já sabe que ele é casado, e você não bloqueia o pensamento de desejo sobre essa pessoa, né? Porque você pode fazer isso, você tem o poder do seu pensamento. Se você já sabe que essa pessoa é casada, qual o motivo de se interessar por uma pessoa que já tem um outro relacionamento, se não é isso que você quer? Porque traição vai começar por você. Se você der uma atenção a mais, né, com o intuito de esperança, com o intuito de ter um relacionamento com essa pessoa, você já está criando a sua traição futura, tá? Ah, mas eu não quero isso para mim, o que eu não quero para os outros não vou fazer para mim. Então, já a princípio, doutrina o seu pensamento no início, que é muito mais fácil. Como você tem um relacionamento com alguém que você foi fruto de uma traição e depois você espera que isso não aconteça na tua vida, né? Fatalmente isso vai acontecer, porque você já, na sua consciência, já tem aquele fato, né, enraizado ali, aquela crença, né, de que homem trai e de que o relacionamento sempre vai ter uma traição. Se é assim que eu posso dizer, você concorda? Concordo, e uma coisa que eu queria falar, por exemplo, alguém que aceita ser amante de alguém. Isso tá muito claro que é autoestima baixa, porque ela não se sente merecedora de ter uma pessoa completa para ela. Também, mas também pode ser uma competição entre mulheres, né? Não, mas Porque aí, a mas não, mas mulher, é a competição, Lu. Ela não vai aceitar ser amante, ela vai querer tirar, vai querer que ele termine para ficar com sim, ela. é verdade. O fato de ser, desculpa, é exatamente. A pessoa que aceita ser amante é porque ela tem autoestima bem baixa e não se sente merecedora de ter uma pessoa só para ela. Ou também ela não quer ter um relacionamento sério. Tem muita gente Aí, que não quer aí ter é um uma outra relacionamento questão, sério. né? Tipo, eu já ouvi muitas mulheres falando no meu consultório, que não é consultório psicológico de novo, é de dentista. Eu não vou ficar lavando cueca de homem a outra que lave. Até porque a gente tá falando de relacionamento aqui, né? Quem não quer ter relacionamento. Eu sou a favor do relacionamento Você entendeu? saudável, né? Você entendeu agora? A gente já falou do tóxico. Não é porque a gente está aqui agora que a gente tem que ter um relacionamento. Porque aparecem pessoas que não dão certo, que são tóxicas. A maioria dos relacionamentos não dão certo, tá? Essa que é a verdade. Então, se o seu não deu certo, não se sinta excluída. Raras são as pessoas que acertam logo de cara. Conheci uma pessoa na escola quando eu tinha 14 anos e tô com ela até hoje. E isso acontece, mas é raro. A maioria dos relacionamentos não dão certo. Fica com o coração partido, levou um fora, fica com o ego ferido, aí vai para outro, vai para outro, vai para outro. Isso é o normal, né? Pela falta de maturidade. As pessoas começam a se relacionar cedo demais e conhecem pouquíssimas pessoas. Então não tem como falar uma menina que tem 18 anos, mora numa cidade pequena do interior e gosta lá do Joãozinho, né? Aí Joãozinho termina com ela quer se matar, ela acha que nunca mais vai achar outro Joãozinho na vida, que ela só gosta daquele cara ali. Então, assim, numa cidade de 3.000 habitantes, né?
e é o primeiro namorado dela, ela com 18 anos, ela acha que não vai existir mais ninguém. Então isso é uma puta de uma ignorância, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo e você tem uma vida inteira pela frente, se contar que ela começou a se relacionar com o Joãozinho com 16, com 15, que seja, ela tem dos 19 até, sei lá, 50, 60 anos para encontrar. Às vezes demora um pouco, né, gente? Às vezes a pessoa encontra a cara metade com 60 anos. Mas tem. Então tem várias pessoas que vão combinar com você, tem várias pessoas boas, tem vários João, várias Maria, e não é um só, e nem é o primeiro que vai dar certo. Isso acontece para todo mundo. Concorda? Concordo. E aí, só para terminar o que eu tinha falado daquela hora, assim, a gente está falando de relacionamento, né? Quem quer viver sem ter um relacionamento não precisa nem estar vendo a live. E para você, por exemplo, que teve um relacionamento frustrado, que alguém terminou com você, que deixou você com o coração partido, isso acontece muito, gente, com pessoas assim, bem-sucedidas e que tiveram várias aprovações na vida, como doença na família, perderam um ente querido, cuidou do irmão mais novo. Quando ela tem um relacionamento e a pessoa termina com ela, né, tá no auge da paixão, a pessoa tem uma dor até física, ela tem uma ausência de si, uma certa demência, bem dizer assim, porque não suporta o término de um relacionamento. Já passou tantas coisas na vida que o término do relacionamento agride tanto, né, que é o coração partido, que a pessoa chega a querer se matar, né, tirar a própria vida. Existe muito isso. E por que que isso acontece? Isso acontece, gente, porque, assim, no auge da paixão, acontece dentro do cérebro como se fosse um vício, né? Igual o vício da nicotina, por exemplo. Você está viciado naquela emoção, naquela sensação, porque você não gosta da pessoa, porque aquela pessoa terminou com você, ela não quis, mas você não gosta da pessoa, você gosta do sentimento que ela te trazia, da emoção que ela trazia para você. Então, o que fazer para você melhorar essa situação de dor no peito? Porque, gente, a dor de um coração partido é tão grande que chega a ser uma dor física. Essa dor física, ela pode ser curada com analgésico? Até pode, porque é uma dor física. Porque isso vai te trazer um problema no rim, vai te trazer outros problemas de saúde, né? Aí, qual é outro conselho de amigo? Vamos beber, né? O álcool ameniza essa dor? Ameniza temporariamente, depois vem pior, né? Ele te deprime o sistema nervoso central. Então, vai sentir a dor do coração partido novamente. O que seria uma solução? Alguém terminou com você, te deixou depressivo, acabou com o seu ego, o que você tem que fazer? O meu conselho, tá? Pessoal. Primeiro, essa pessoa não é uma pessoa boa para você, porque ela terminou com você. Não interessa qual foi o motivo agora. Interessa que ela não é uma pessoa boa para você. O que você vai fazer? Vai parar de ficar entrando em rede social procurando a pessoa? Vai parar de ficar tentando ler mensagem, reviver os momentos, ver fotos, essas coisas? Por quê? Gente, eu não falei que é igual um vício? Então, é isso que acontece. Você larga o cigarro e vai atrás de bituca de cigarro do chão. É isso que acontece com uma pessoa que não consegue lidar com a situação do coração partido. Ela deixou de fumar, mas ela fica catando as bitucas. O catar as bitucas é atrás das memórias que fizeram ela ter aquele sentimento. É ir atrás tentando mandar mensagem, ver uma foto, reviver aqueles sentimentos que tiveram naquele tempo, certo? Então, o que você faz? Bloqueia. Bloqueia em rede social, bloqueia no WhatsApp, não fala com as pessoas em comum, entendeu? Para você se curar. Assim, você se cura. E como você vai melhorar mais esse seu humor? Fala, nossa, Luciana, não é simples assim. Gente, eu tenho certeza que quem passa por isso não quer estar assim. E fica um vício de querer fazer. Ai, o que tá fazendo? O que o fulano tá fazendo agora? Ai, será que ele tá com alguém melhor que eu? Ai, será que tá alguém pior? Ai, eu vou rir se tiver fudido na vida. Ai, eu vou ter... Gente, para, você tá focando a pessoa.
Não interessa se é pro bem ou pro mal, você tá pensando mais ainda e aquilo lá tá te deixando pior ainda. O que você vai fazer? Exercício físico para liberar endorfina, né? Você vai cuidar de você, fazer uma coisa que você não fazia com aquela pessoa, que você vai fazer um esporte novo, certo? E bloquear os pensamentos que vêm. Quando essa pessoa vier na sua cabeça, você coloca uma coisa um defeito que ele tinha que você não gostava, né? Ah, tá bom. Essa pessoa, eu não gostava que ele bebia. Pronto, seu bêbado. Pronto, tira aqui. Aí você lembra. Toda vez que você lembrar daquela imagem que você gostava, você vem com a imagem que vai bloquear o seu pensamento. E não pode escrever os defeitos, você pode pensar, mas ele não tem defeito, ele era perfeito. Não é perfeito nada. Se fosse perfeito, não tinha terminado com você. E ele não é uma boa pessoa também. É uma pessoa que você vai encontrar inúmeros defeitos. Aí você coloca tudo lá no papel, tá? Bonitinho. E lê. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 vezes, até você não ver mais nada de bom nessa pessoa. Certo? Essa é a minha opinião, minha humilde opinião. Como alguns de vocês já levaram fora, eu também já levei. E deu certo. Falei muito, você não tá aí, não? Dormiu? Não, eu tô aqui. Tava ouvindo aqui as suas dicas. Isso, gente, dê boa risada. Dê bastante risada que, ó, o riso, a alegria espanta tudo. Não, se você tem o seu amor próprio em dia, você não aceita ficar com alguém que não gosta de você. Então, meio que o básico é você se amar, se colocar em primeiro lugar. É tipo assim, como é que a outra pessoa vai te amar se nem você se ama? Não tem como. Então, você primeiro tem que se amar. E tem que se sentir merecedor do amor da outra pessoa. Isso é princípios básicos. E eu acho que, Sim. Lu, Se você se ama, você não aceita que a pessoa te maltrate, que te ignore, né? Que exatamente. não corresponda com o seu amor, não é? Ah, uma outra coisa importante que eu queria dar a dica, gente, é você entender por que aquela pessoa terminou também com você. Isso daí é uma dica importante. Porque quando você não entende, o ruim é isso também, tá? Deixa muita gente na depressão porque de repente manda uma mensagem, termina por uma mensagem, não explica, porque não tem coragem, né? Tem muito homem covarde, não tem coragem de falar a verdade, fica inventando coisas, né? Aí a mulher vai e cria outras coisas, fantasia muito. Ai, ele terminou comigo porque eu tô gorda, né? E nem é isso, né? Ai, terminou comigo porque eu não passei para tal lugar, não fiz tal coisa. E não é nada disso. E então eu tento entender por que essa pessoa terminou. E assim você cai na realidade, né? E vê que realmente a pessoa é uma bosta. Aí eu você faço. escreve lá, "Seu Lu, não, eu bosta." faço uma coisa diferente. Eu penso diferente nesse sentido aí. Eu penso o seguinte: você tem que estar atento ao relacionamento, cuidar do relacionamento o tempo todo, saber saber como é que está a saúde dele o tempo todo. A hora que a outra pessoa tiver qualquer coisa, você já vai perceber logo. Mas vamos supor que você não percebeu e a pessoa terminou com você. Se ela terminou, se ela está certa e não tem volta, para mim é indiferente o motivo dela. Por quê? Porque já terminou. Qualquer coisa. Mas eu tô querendo dizer, se você tá com o coração partido, Mesmo você assim. não sabe o que fazer, você tá com uma dor imensa, o Então, que você vai mas colocar aí, dentro de você, do seu pensamento, para você sair desse buraco? não, a primeira coisa quem não me quer não me merece, ponto. Se a pessoa não conseguir enxergar os seus valores, as suas qualidades como qualidade, como valor, ele não serve para você. E ele só está terminando porque ele Mas eu acha que não entendo vale mais a também pena. que isso é muito complexo, porque um coração partido é gravemente ferido, o ego é ferido, a parte física é afetada, e a pessoa, às vezes, só com um simples
um simples não, isso não é simples o seu pensamento, mas assim, uma frase não vai conseguir sair dessa. Precisa de um empurrão maior. Não, mas não é. Tudo é ego, né? Porque assim, quando a pessoa termina com você, você sofre muito por causa do seu ego. Basicamente é isso. E tanto é ao contrário. Por exemplo, a pessoa termina com você, só que depois você pensa assim, né? Putz, eu que devia ter terminado? Por que eu não terminei Então, naquela data? Por que eu não terminei? Porque ele que é ruim. Aí eu fiquei aguentando, agora ele terminou comigo. Como que a pessoa termina comigo? ou seja, Não é o é? ego falando. É o Isso ego do falando. ego. Isso é do ego. É o ego, Então, total. isso é do ego. Os grandes problemas da humanidade acontecem por causa do ego. Isso, se não for todos. Se não for Então todos. tem que deixar o ego de lado. Gente, Exatamente. deixar o ego de lado não é uma coisa tão fácil, porque a gente fala do ego, parece pessoa, mas o ego não é outra pessoa. O ego é você mesmo. Eu acho que todo mundo tem, uns mais, outros menos, né? Mas a gente precisa aprender que às vezes a gente mesmo sofre por causa do nosso ego. Você está sofrendo durante muito tempo, é o ego, é o ego. Para pra pensar e é o ego. Conversa com alguém, a pessoa vai te falar que é o ego, você vai falar assim, é verdade. E aí faça coisas que você gosta, né? Vai se divertir, porque assim, você é uma pessoa, você tem que ser uma pessoa completa antes do relacionamento. Você já tem que fazer coisas que você gosta. Então, a hora que você não tem mais no relacionamento, volta a fazer as coisas que você não fazia por causa do relacionamento e que você gosta. Você vai se distrair, quando você vai ver, vai passar o tempo e aquela falta que você sentia já não está mais fazendo tanta falta. Nós somos diferentes, né? Como os dedos da mão são diferentes. Então, quando o relacionamento, como eles querem viver muito grudado, um vivendo a vida do outro, isso para mim não existe. Porque cada um tem a sua vontade, cada um tem o seu hobby, cada um tem a sua vida. Então, assim, quando a gente quer viver junto, a gente pode viver momentos juntos, né? Como esses dedos aqui juntos. Esses dedos aqui são do seu parceiro, esses aqui são seus. Então, são suas vontades e as vontades deles que vão viver separados. E em algum momento vocês vão se juntar e vão fazer as mesmas coisas. Mas vocês têm que ter um tempo para cada um viver a sua própria vontade, a sua própria vida, ter o seu espaço. É assim que vai acontecer. Então, a gente não vai viver grudado o tempo todo. E eu vejo muitos casais vivendo grudado o tempo todo. Se um vai, o outro tem que ir junto. E isso, gente, acontece, eu acredito, que é na maturidade da pessoa também. Então, os casais que eu vejo muito grudados são casais muito novos, tá? Os casais, assim, mais maduros, como eu e o meu namorado, são pessoas maduras, né? E são pessoas que gostam de viver livre. É diferente, vive num relacionamento tranquilo, de paz e amor, né? Paz e amor, é tudo muito fácil de ser resolvido. E isso você só adquire com o tempo. Então, eu precisei de ter uns relacionamentos que me deixaram do jeito que eu sou hoje, ele precisou de ter outros relacionamentos que fizeram com que ele fosse assim hoje. Talvez se a gente se encontrasse na adolescência, não ia dar nada certo. Talvez não ia dar nada certo. Né? Eu tenho certeza disso. Eu era muito diferente dele. Tá bom, acho que tem muita coisa para falar, mas já falou bastante também. Acho que para finalizar, agradecer o pessoal aí que assistiu até agora. Espero que tenha gostado. Obrigada, deixa os pessoal. Comentários, né? Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e pode dar a sua opinião. A gente vai estar acompanhando os comentários e respondendo na medida do possível. Tentar responder o mais rápido possível. E as nossas lives vai ser mais ou menos assim. Vai começar às 9 no domingo. É gravada, mas a gente vai estar ao vivo no chat. Então, se você mandar uma pergunta, eu, a Lu, a Sara vai poder responder lá ao vivo para vocês sobre o tema que a gente está falando, né? Então, a gente falou alguma coisa que você não concorda ou que você não entendeu, pode mandar no chat que a gente vai tentar responder na hora ali para você. Então, é gravado, mas ao mesmo tempo é uma estreia ao vivo que chama. Que vai estar todo mundo assistindo junto pela primeira vez, vai mostrar a quantidade de gente assistindo, é como se fosse uma live mesmo, tá? E aí a gente pode conversar lá no chat. É isso mesmo, pessoal. Boa noite, bom início de semana, que hoje é o dia 1º da semana, né? Nesse domingão. E boa semana de trabalho para vocês e fiquem com Deus.
Hoje a Sara não conseguiu vir, mas a Sara está junto com a gente aí nesse projeto. E a gente também vai ter convidados. E se você conhecer alguém que também possa fazer parte aqui como convidado e tem alguma coisa para acrescentar, manda pra gente também que a gente vai ter o prazer de conversar com eles. Legal? Boa noite, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.